Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou canela de fogo. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Eita glória! De fogo, é teté de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. É labareda de fogo, é labareda de fogo, é labareda de fogo. É fogo puro, é por isso que eu não mudo e não paro de adorar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Onde está teu Deus? Onde ele está? Diz, onde está seu Deus? Onde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu... Joga a mão lá em cima e diz, vai! O meu Deus está no céu, o do mundo está morto. Dá pra comparar a número 1. Jacó segurou e não deixou subir. Jacó segurou e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó então respondeu: me dá, joga a mão lá em cima e diz, vai! Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção. Me dá minha bênção pra depois. Sucesso. Toca aqui. Eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o Joquebede, Moisés. Eu posso ouvir o choro do bebê, o Joquebede. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Olá, povo de Deus, graça e paz, sejam bem-vindos aqui a mais um devocional buscando a presença de Deus, né? Nessa tarde ilustre, né? Início de noite. Na realidade, nós estamos recebendo aqui o pastor Paulo Rodrigues do Ministério AME, ok? Ele vai estar me ajudando aqui na questão do devocional. Desde que hora o senhor está por aqui, pastor? Desde as 4 já, né? Desde as 4 horas. Desde as 4 horas a gente está aqui, né, para juntos a gente trazer um momento da reflexão da palavra, trazer aquele momento de louvor, de adoração, orarmos juntos, buscarmos a presença de Deus. Mas eu vou deixar ele se apresentar, caso você não lembre dele, você vai lembrar. Ele só levou 16 tiros. Ele só levou 16, tá ligado, pastor, seu microfone? Tá ligado. Então, falei, pastor. Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor diz a todos. Paz do Senhor, pastor Joel. É um prazer estar aqui novamente, aqui com o senhor nessa tarde, né?
começo de noite, lá juntos falar um pouco do amor de Deus, né? Que os irmãos estão chegando aí, que Deus abençoe a vida de vocês e que a presença de Deus possa visitar a sua casa, a sua família, seu trabalho, aonde você estiver nesse momento. Que Deus possa visitar você em nome de Jesus. Pastor, a gente estava trocando algumas figurinhas, né, pastor? Conte logo as novidades que que o senhor quer fazer aí. É verdade, logo nós vamos aí tá contando testemunho, né, pastor? Vamos estar gravando aí, contando testemunho e creio que vai ser uma bênção, né? Há 6 anos eu estou aqui em Manaus e há tempos eu não conto testemunho, pastor. E Deus tem me cobrado isso, tem me cobrado. Eu gravei um CD, um DVD na época, era 2007. Eu era bem novo, na época eu era bem novo e desde lá então nunca mais gravei, nunca mais fiz divulguei o testemunho que salvou muitas almas, né, que incentivou muitos jovens a sair do mundo do crime. Então nós vamos estar aí gravando esse projeto aí e creio que Deus vai, através da nossa gravação, através do testemunho, através do seu louvor, alcançar muitas vidas. Olha aí, querido, aí o pastor Paulo, a gente tava trocando aqui uma figurinha, ele já faz tempo que ele não conta o testemunho dele, né? Faz quanto tempo do seu testemunho mesmo, desde o dia que 17 anos. 17 anos. Setembro agora faz 18 anos. O senhor saiu da morte realmente para a vida, né, pastor? Eu vou contar como eu fiquei conhecido como ex-defunto. Ex-defunto? Algumas cidades aí no Brasil conheceu como ex-defunto. Irmão, olha, eu já fiz um podcast com o pastor Paulo e ele contando o testemunho dele. Irmão, o testemunho dele é muito forte. O testemunho dele realmente impacta. Irmão, teve momentos assim no nosso podcast que eu não estava aguentando. Eu já compartilhei com o senhor do Face. Então teve momentos que eu não aguentava, irmão. A gente chora, porque a parte que eu mais lembro do seu testemunho era quando o senhor tossia, os seus órgãos vinham para fora e o senhor mesmo colocava para dentro porque o senhor ficou com a barriga aberta. 2 anos. 2 anos com a barriga aberta, pastor. 2 anos. Na verdade, até hoje a barriga é aberta. Só porque com o tempo elas criam a pele, né, e engrossou essa pele, mas a barriga até hoje é aberta. Naquela ocasião eu estava no hospital, estava ainda todo buraco, né? Então eu tossia e os órgãos iam para fora, e eu pegava de novo, colocava de novo para dentro. É algo bem. Irmão, o negócio é bem forte, viu? Você que pensa aí que criminalidade é coisa para comunidade, eu sou bichão, né? Que as pessoas pensam, eu tô no meio dos caras, eu sou da onda, ninguém pode tocar em mim porque eu tô com os manos, irmão. Crime não compensa, tá certo? Pastor Paulo tá aqui. Ele está vivo pela graça e a misericórdia de Deus, porque foram 16 tiros, irmão. Eu conto algo bem interessante, pastor, que quando eu levei os tiros foi na porta da minha casa. E dentro da minha casa eu tinha 5 armas. Do que nada adiantou se não fosse a mão poderosa de Deus, né? Ela resolveu aquilo lá. Então os jovens sempre eu tenho aconselhado para que abandone a vida do crime, né? Que a verdadeira felicidade está em Cristo. Tá vendo aí? Só mandar um alô aqui pro Max, que tá dizendo boa noite pro meu pastor, e Sandro Jean dizendo boa noite, pastor. Já estou ligado. E gente, bora compartilhar. Peço para você que tá assistindo pelo YouTube, se inscreva, compartilha, deixa o teu joinha, porque você ajuda no engajamento do nosso canal, tá certo? Você faz com isso você faz com que o YouTube divulgue mais a nossa programação, ok? E claro, também peço para você que ainda não segue a gente, a página da IDPB Tabernáculo de Davi no Facebook, irmão, aperta aí no sino, siga a gente, curta a nossa página, tá bom? Você nos ajuda em muito quando você faz isso. Então veja, detalhe que eu lembro também do seu testemunho, pastor. Claro que a gente não está aqui só contando alguns detalhes, que a gente vai deixar para contar os detalhes mesmo, mais a fundo. Vai ser no dia da entrevista, que eu me sinto honrado, viu? De eu poder lhe entrevistar e de fazer essa gravação, né? Depois de 17 anos do ocorrido e depois de 6 anos sem o senhor contar e Deus lhe cobrando, e o senhor vê que eu tenho a possibilidade de fazer isso, eu fico muito honrado. Mas eu lembro que às vezes os caras na criminalidade pensam, não, isso aí é meu parceiro, é meu amigo, é meus manos, entendeu? Eles vão me proteger, eles vão estar comigo. E a gente não consegue enxergar que Jesus é o único amigo que nós temos. E depois de Jesus, só o pai e a mãe. Verdade. E o jovem pensa que o amigo é aquele que está lá fora, sendo que quem lhe deu os tiros, quem lhe traiu foi um amigo. Amigo de infância. Amigo de infância. Conte aí isso um pouquinho. Amigo de infância, amigo do futebol, amigo da bolinha de gude. Né? Esses amigos de infância que armaram todo o cenário para me morrer. Né? Então Deus, ele me mostrou
que ele é o verdadeiro amigo, né? Que Deus que cuida, Deus que guarda, Deus que livra. Então eu sempre digo isso, né, para os jovens, que amigo de verdade é o pai, é a mãe. Né? Eu era um jovem que tinha dinheiro, ostentava, mas quando eu levei o tiro, quem estava lá no hospital eram os meus pais. Né? Na minha família, amigo nenhum apareceu no hospital. Sempre falo para os jovens que amigo de verdade é o pai, a mãe, né? A família, que são nossos amigos. Tá vendo aí, jovem? Tá vendo aí como é que é a situação? Foi preciso... Só na realidade foi preciso ele sentir a dor Pra para entender. reconhecer e entender. E mesmo assim ainda não entendeu, né? Porque a primeira vez... Demorou. Eu tô lembrado aqui, a minha memória é de elefante. Demorou. Demorou um pouquinho para entender, porque o senhor, naquele momento ali, que Deus lhe livrou da primeira Levei cilada, 5 tiros. levou 5 tiros a primeira Depois vez. de 3 meses, levei mais 6. Depois de 3 meses. 3 meses, mais 6. Tava me recuperando ainda da cirurgia. Aí levou mais 6. Mais 6 tiros. Passei 2 meses no hospital, 2 meses e 8 dias, 2 meses desenganado dos médicos, né? E saí do hospital e consegui voltar pro crime, depois levei mais 5 tiros. É Olha algo... só, 11 mais 5, né, irmão? O negócio foi 16 tiros. 16. E também, eu quero ressaltar que nós vamos estar mostrando as fotos, né? Estamos mostrando as fotos, no depoimento do meu pai, da minha mãe, para ficar algo bem legal aí nessa gravação nossa. Então veja, querido, que ele não entendeu na primeira vez. Por que eu tô falando? Porque ele levou os primeiros 6 tiros, aí ele voltou para a criminalidade, convivendo ali com praticamente as mesmas pessoas, e depois leva mais 5, volta para o hospital, e depois ele volta para a criminalidade. E nesse meio tempo só foi na igreja, voltou, foi na igreja e voltou. Na igreja E voltei. só se firmou depois que realmente do terceiro ataque, Terceira vez. que até saiu no noticiário, foi em Goiânia, né? Saiu no teatro como morto, né? Como morto, dado como morto, traficante da área, né, da região. Saiu no noticiário que eu tinha levado tiro para de casa e morri no hospital. Né? E as mesmas reportagens que fizeram em 2016, eles viram um vídeo meu pregando e fizeram uma nova reportagem. Aí já saiu assim, ex-traficante, hoje pregador da palavra de Deus. Não está contando aí, compartilhando essa história, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Eu também tenho certeza. Gente, olha só, você tá ouvindo aí. Isso é só uma prévia, claro que eu estou aqui resumindo daquilo que nós estamos planejando para esse ano. Né? O pastor Paulo, ele tem um testemunho muito forte, ele tem as fotos. Irmãos, eu já vi ele sem camisa, ele tem as marcas, tudinho do tiro, da cirurgia. Nós vamos mostrar também. Entendeu? Vamos mostrar. Ele vai mostrar também no dia, fique relaxado, tá bom? Você vai ver, isso aqui não é lorota, isso aqui não é mentira, não é um programa sensacionalista que falam, nada disso, irmão. Isso aqui é fato real daquilo que Deus faz. Deus ele dá oportunidade. E eu lembro que com o pastor Paulo estava contando esse testemunho, às vezes as mães, o senhor ficava até mal, né? Porque às vezes as mães lhe procuravam, poxa, meu filho levou um tiro. Várias vezes aconteceu isso. Né? Várias vezes, né? Uma mãe chegou me chorando e falou, pastor, meus 2 filhos levou muito menos tiro que o senhor e morreram. Um com um tiro morreu, o outro com 3 tiros morreu. O senhor pode me explicar? Tem uma explicação para isso? Né? E eu senti a dor daquela mãe, eu falei assim, irmã, eu não sei te explicar sobre isso. Uma coisa eu sei, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Né? E realmente é isso, sou muito grato a Deus. Hoje mesmo até postei no meu Instagram sobre isso, sobre a gratidão que eu tenho a Deus, né? Pela oportunidade hoje de ser um ministro do Evangelho, né? Completei 10 anos de ministério, né? O próximo mês que passou 10 anos de ministério, 10 anos que Deus me fez um pregador, 10 anos que Deus me fez um homem que pode anunciar as boas novas. E para mim é o maior cargo que a gente pode ter nessa terra, é ser um ministro do Evangelho. É verdade, pastor. E eu sou honrado por isso. Então tá vendo aí, querido? Não perca as oportunidades que Deus te dá. Às vezes a gente não tem explicação, né? Por que alguém que levou 16 tiros está vivo, às vezes alguém que tem com 2 ou 3 não esteja. Só a eternidade para. Só a eternidade. Na verdade, só Deus vai explicar certas coisas, na né, eternidade pastor? Vamos entender. Tem situações só na eternidade vamos entender. Às vezes eu até paro para pensar assim, pastor, não sei se eu estou errado, mas às vezes
ali naquele momento, a pessoa que levou aquele tiro, talvez ele não tenha entregado a vida para Jesus naquele momento. Pode acontecer de a pessoa eu também pensar vejo assim, nisso. Eu até vejo porque, assim, Deus ele não vai perder a oportunidade de salvar a pessoa. Eu tenho uma explicação sim para o senhor entender, pastor. Como eu vim do tráfico, né, quem trabalha na libertação sabe eu falando que o traficante é um demônio diferente, um potestade que prende ele no mundo espiritual, né, porque ele é causador de várias mortes, várias destruições, né, não só cometidas por ele, mas também por decorrência da droga. Né, hoje eu trabalho de dependente químico, eu bem sei do que eu estou falando. E é certo que é muito difícil um traficante ser do mundo do crime. Eu, no meu caso, eu não usava droga. O meu papel no tráfico, eu tinha um papel no tráfico, então eu nunca usei droga. Então, mas eu era viciado no aquele falso poder que o diabo dá. Viciado na prostituição, viciado na bebida. Eu bebia muito, o diabo me dava poder só no trampo para beber. Mas nunca usei droga. Então ele fica assim aprisionado naquele falso poder. Então o traficante mesmo é só Jesus. Só Jesus, para libertar, para transformar, é só Jesus Cristo. Então eu entendo o seguinte, entendo que é o poder de Deus que muda a história do traficante. O poder de Deus que muda a identidade. Então por isso que eu me sinto muito honrado. Eu sei a dificuldade que é de um dependente químico abandonar a droga e também sei a dificuldade que é de um traficante abandonar o tráfico. Só Jesus para dar uma resposta e uma transformação na vida do indivíduo. E tem o querer da pessoa, né, também. Querer isso, eu sempre digo isso. Uma coisa que eu sempre digo também assim, porque Deus, quando ele repreende Caim, naquele tempo a gente sabe que não existia a presença do Espírito Santo ali, era salvo algumas pessoas que Deus falava. E Deus, quando ele confrontou Caim, ele disse: Caim, o pecado jaz à porta. Teu desejo é para ti, mas cabe você dominá-lo. Então eu entendo que tudo parte de nós. Aquilo que eu decido, Deus me ajuda a vencer. Eu creio que é assim, não é verdade? A dificuldade é essa, porque o diabo ele ilude o traficante. Na questão da dependência química, ele aprisiona o dependente químico. Da mesma forma o traficante. Mas o poder da decisão. Se hoje eu sou um pastor, porque eu decidi um dia abandonar o crime. Eu decidi um dia abandonar as amizades, decidi um dia andar com pessoas que me aproximavam de Deus. É uma grande decisão. Se eu não quero, nem Deus pode fazer. Isso eu sempre ensino lá no sítio, para os acolhidos, que o maior responsável da transformação deles são eles mesmos. Eles são o maior responsável. Eu até falo, até prego, cito a pregação de Jesus, que Jesus fala sobre a casa vazia. Nós temos um papel fundamental de permanecermos libertos. A maior luta de a maior luta de Paulo foi nunca mais voltar a ser Saulo. Nunca mais voltar a ser Saulo. A minha maior luta é nunca mais voltar a ser quem eu era. Que é a luta que eu enfrento diariamente contra eu mesmo. Tem irmão que acha que a nossa maior luta é contra o inferno, é contra o diabo. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Todos os dias eu permanecer com a minha alma salva. Essa é a nossa maior luta. Porque a Bíblia fala que a nossa carne, ela milita contra as coisas do Espírito, né? Então, o diabo já foi vencido. As pessoas pensam, tudo é o diabo. Não, o diabo já foi vencido, né? Você tem que entender isso, que Satanás, ele já foi vencido na cruz. E Deus, ele nos deu autoridades, né? Para pisar na cabeça da serpente, do escorpião. Então Jesus ele nos devolveu a autoridade que um dia nós entregamos a Satanás, e ele recuperou essa autoridade e nos deu. E aí as pessoas pensam, minha luta não, a tua luta é pessoal, é contra você mesmo. É isso que o pastor Paulo está dizendo, irmão. A nossa luta é para a gente não voltar àquilo que nós já éramos no passado, entendeu? A minha luta é para o Joel do passado não aflorar aqui. É tão novamente. certo aí que o que a gente está falando. Quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus resgata o pessoal da escravidão, na primeira luta, na primeira dificuldade que eles enfrentam, diante do mar, o pensamento deles era voltar pro Egito. Eles queriam retornar para o Egito. Era aquilo que eles pensavam, aquilo que estava neles ainda. Mas para Deus não. Para Deus era uma terra que mandava leite e mel. Então, às vezes, a primeira dificuldade, as pessoas
acaba retrocedendo. Porque dentro delas ainda está o que? O Egito. A velha forma de viver. A velha forma de pensar. Então, quando a gente entende que nós temos que ser guiados por aquilo que Deus quer, aquilo que Deus prometeu, aí certamente vamos alcançar novos horizontes. É fazer aquilo que Paulo falou, né? Se despojar da velha natureza. Das né? velhas naturezas, né? A roupa velha não serve mais, né? Deus tinha um pensamento para o povo permanecia no mesmo pensamento de escravo. Né? Então a nossa luta é sempre diária. Hoje com 10 anos de ministério, 6 anos pastoral, quando era itinerante a gente tinha um pensamento. Eu sempre falo isso. Quando o pregador, é um itinerante, é um evangelista, ele tem um pensamento. Mas depois que ele se torna pastor, é completamente diferente. Porque uma coisa é você pregar, uma coisa é você ganhar, e ali você deixar o pastor cuidar. Outra coisa é você ganhar, é você cuidar, consolidar, ensinar, discipular, tirar os carrapichos. Então isso nos deve amadurecer muito. Cuidar das feridas, né? Cuidar das feridas. Isso faz amadurecer muito. Então nesses 6 anos que eu estou em Manaus, construindo uma igreja, Deus falou muito comigo, Deus fez eu crescer muito mentalmente, espiritualmente, né? Me levou a entender muitas outras coisas, enxergar muitos outros horizontes do que quando eu estava na itinerância. Então acredito que Deus ele me trouxe para Manaus para ter essa experiência, para crescer espiritualmente. Até a consciência, assim, eu posso dizer, lhe levou a um nível de paternidade, porque por mais que a gente esteja cuidando de uma ovelha que não é nossa, é de Cristo, né? A gente olha, né, Jacó ele não cuidou do seu rebanho, ele cuidou do rebanho do seu sogro. Do seu sogro, né? Aí Moisés também não cuidou do seu rebanho, que estava cuidando também do seu sogro. Então a gente está cuidando de um rebanho que não é nosso. E aí a gente passa a entender o que realmente Cristo sente quando a gente está cuidando de uma ovelha. E assim, pastor, qual é a alegria que o senhor sente quando o senhor vê um discípulo, uma ovelha avançando e crescendo, entendendo? Porque eu sei que as ovelhas nos ajudam a crescer e o pastor também ajuda a ovelha a crescer. Mas qual é a maior alegria do pastor num ministério, quando ele vê a sua ovelha avançar? Quando ele está dando fruto. Não tem coisa melhor do que você pegar quando ela alguém, está gerando outra ovelha. Outra ovelha é muito lindo. E você vê os seus ensinamentos sendo aplicados na ovelha que está sendo gerada, né? Aquilo que você discipulou, aquilo que você consolidou, aquilo que você ensinou, né? Agora o seu discípulo está ensinando uma pessoa. Né? Isso é muito gratificante. Né? Porque ali você forjou algo que está dentro de você, naquele discípulo que você discipulou. Né? E lá, o que foi gerado lá dentro dele está sendo gerado em outro. Então isso é muito lindo, isso é muito gratificante, né? Saber que uma pessoa que você cuidou hoje dá fruto. Isso maravilha. Isso é maravilhoso. Né? Porque a gente tem que ter essa noção, né? A gente tem que saber que eles vão crescer, vão dar os seus frutos, né? Às vezes vão alcançar outros horizontes. E eu, particularmente, fico muito feliz quando eu vejo uma ovelha crescendo espiritualmente, né? Pregando a palavra de Deus, dando fruto. É muito gratificante. Eu sou pastor já há 10 anos, né? Eu vejo que a maior tristeza de um pastor é quando ele não vê a ovelha evoluindo, frutificando, sempre ali tropeçando. Ele fica triste, porque ele está ali cuidando, ele está se dispondo, mas tem um querer também da pessoa. Mas eu digo que a maior alegria do pastor é essa, irmão, quando você vê o seu discípulo passando em frente os ensinamentos, frutificando, crescendo em Deus, assumindo ministérios, né? Deus mostrando aonde ele vai atuar, porque a gente sabe que existem os 5 ministérios, existe também o ministério de louvor, adoração, teatro, dança. A gente vê quando há aquele crescimento espiritual, a gente se alegra muito como pastor. E pastor Paulo, antes de nós assim irmos aqui para a palavra, deixa eu mandar um alô aqui para irmã Maria Cristiane, que está dizendo amém. Ivaneide Saldanha, acho que ela quis dizer boa noite, pastor Joel, tá não noite, mas eu entendi. Boa noite, irmã Ivaneide, tudo na santa paz? Povo aqui no YouTube, né? O povo aqui do Face, irmão, bora lá, vamos comentar. O pessoal do Face hoje não quer mais comentar não, só lá no YouTube agora, eu sei que negócio é esse. Antes era só no Face, agora ele não digitava no YouTube. Agora no YouTube digita e aqui não digita mais no Face.
Mas vamos participar, gente. Peço para você compartilhar. Peço para você curtir. Peço para você seguir a nossa página aqui no Facebook. Você que ainda não é inscrito, tá? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Vai sair, pastor, o som. Aí se inscreva no nosso canal, tá certo? Tem um botão vermelho aqui embaixo, se inscreva aí, ok? Ative o sininho, é muito importante. Compartilha, deixe seu comentário e deixe seu joinha, porque você ajuda no engajamento e no crescimento do nosso canal aqui no YouTube e na página também, quando você passa a nos seguir na nossa página da IDPB Tabernáculo de Davi, ok? Irmã Ivaneide corrigindo, é isso mesmo. Então, irmãos, pastor Paulo, o senhor saiu da criminalidade, o senhor já foi traficante e o senhor hoje trabalha, né, cuidando de dependentes químicos no sítio AME, no qual eu já tive a oportunidade de ir várias vezes lá e ver o trabalho, né, de recuperação que o senhor tem. Pastor, o senhor tem como contar um pouco como o trabalho tem sido desenvolvido ali no sítio AME? Sim, pessoal, tá aqui alguns filhos do sítio AME, né? Tem um foi embora ontem, o Raiz, passou pra gente 1 ano. Pastor Paulo, um pai para todos nós do sítio AME. Deus abençoe, meu filho. Tem alguns comentários aqui. Pastor, era um sonho que eu tinha. Né? Eu tinha um sonho de... Pra você entender mais ou menos, o meu papel no tráfico era refinar a droga, distribuir. Então eu nunca tinha visto nem como usava a droga, nem como consumidor usava a droga. Então não tinha nem noção como fumava a droga. Depois que eu mudei para o interior, fui de Goiânia para o interior, que eu fui conhecer como as pessoas usavam a droga. E quando eu mandei o tráfico, nasceu isso no meu coração. Mas eu nunca pensei que seria no Amazonas. E quando eu vim para o Amazonas, há 3 anos, uma ovelha precisou de internar o seu irmão. E eu procurei, andei em Manaus e não consegui de jeito nenhum uma vaga, alguém que poderia ajudar. E naquele momento tinha um sítio abandonado, eu fui lá após esse sítio, orei, sem nem R$1 no bolso. Falei, Senhor, se for da tua vontade, aqui eu vou iniciar um projeto para ajudar dependente químico. E ainda orei e falei assim, Senhor, eu não tenho nem R$1, o Senhor sabe. Mas eu vou fazer uma proposta para a dona daí, que eu vou cuidar desse sítio, vou limpar, se ela aceitar, aqui eu vou iniciar esse trabalho. E eu conversei com ela, ela aceitou. Agora vamos completar 3 anos. E para a glória de Deus, já temos alguns conhecimentos já aqui no Amazonas. Estamos crescendo, pessoas estão conhecendo o sítio. O sítio AME no Instagram, quem puder seguir também, conhecer o nosso trabalho. E o resultado tem sido muito gratificante. Paciência, somente 1% do adicto, que é o dependente químico, vai se livrar da droga. Mas nós servimos a um Deus que vai além da ciência. A Bíblia diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então nós cremos na transformação e nós temos um resultado que tem alegrado nosso coração. De pessoas que ali passaram alguns meses e estão hoje trabalhando, casados. Tem pessoas que estão estudando direito. Então pessoas já estão dando fruto, estão nos ajudando no sítio. Então é muito gratificante e a gente estamos aí nessa luta e crendo que muitos outros nós vamos conseguir ajudar. Ainda nós não temos condições de ajudar mais pessoas, mas eu sei que Deus vai mandar recursos e nós vamos ajudar muito mais famílias, muito mais jovens, que realmente Manaus está sendo um caos essa questão de dependência química e que precisa de um cuidado, de pessoas que têm um olhar cuidadoso, amoroso para ajudar essas pessoas, que infelizmente a sociedade tem uma visão muito triste sobre o adicto, que são bandidos, que tem que morrer, que são lixo da sociedade, mas não é bem assim. A maioria deles tem um caso triste na sua infância, de abandono, de abuso, então às vezes só de você ouvir, você se emociona, ouvir por que ele usou a droga, como que começou, você já fica emocionado, Então a gente entramos nessa empreitada aí e Deus até aqui, vamos completar 3 anos, tem nos ajudado e o resultado tem sido extraordinário. Eu digo que até nos emociona porque eu não ando só lá no sítio AME, a gente também vai de vez em quando
quando há a possibilidade de ir ali no Haja Luz, que também é um centro de recuperação, onde o irmão Irailton está tomando de conta também de pessoas que vieram do tráfico ou são viciados em drogas, e quando eu vou para lá me faz pensar muito na vida. Por quê? Porque eu nunca usei droga na vida, irmão. Eu louvo a Deus por isso. Eu nunca me envolvi com criminalidade, né? Apesar de ter nascido ali no Educandos, né? Educandos Barra Pesada em Manaus, Colônia, Oliveira Machado. Quem conhece a 13 de Maio sabe que o negócio lá era estreito. Mas graças a Deus eu nunca tive esse envolvimento. Mas quando a gente ouve eles orando, quando a gente ouve eles ali dizendo: Senhor, me ajuda. Chorando, já ouvi. Cara, isso quebra o coração, irmão. Porque dentro de um jovem, dentro de um homem, dentro de uma mulher que, infelizmente, uma moça que está mergulhado nisso, há um ser humano clamando por ajuda, né, pastor? Há um ser humano clamando por uma libertação que às vezes não consegue. E eu vejo que às vezes há mais sentido na nossa vida ministerial como pastor cuidar de pessoas assim do que cuidar de algumas pessoas que estão dentro da igreja, que parece que não tem sensibilidade, parece que não estão nem aí, e parece que na verdade estão vivendo uma vida de religiosidade aonde Cristo não é o centro, e aonde há mais a condenação do que a salvação. Pastor, é tão interessante porque é um público muito pouco assistido, e que, vou dar um exemplo pro senhor, quando você trabalha com crianças, sensibiliza, com idoso, com pessoas com algum tipo de enfermidades, pessoas sensibilizam. Quando é esse público, dificilmente a gente conseguir ajuda, né? Mas como o senhor falou, é momento assim, da igreja, do povo de Deus. Os filhos de Deus somos nós, né? Ter um cuidado mais especial com essas pessoas, que é uma prisão, é uma cadeia. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E exatamente isso que a droga faz. O cara mata por causa da droga. O cara rouba por causa da droga. A droga não só destrói o adicto, o dependente químico, mas como toda a sua família e toda uma sociedade. Porque todo mundo sofre por causa da dependência química. A mãe sofre, o filho sofre, toda a família sofre. Então não é só o indivíduo que sofre por causa da droga. Ela destrói toda a estrutura de uma família. E teve um caso, pessoal, eu quero até o Raiz aqui, tá nos assistindo. É bem interessante a história do Raiz. Ele foi embora com um ano lá, quando a gente foi embora ontem, né? E até me chama de pai, né? E nós temos um sentimento com ele como filho, né? Deus nos dá esse sentimento, né? Você nem conheceu o indivíduo, quando você começa a conhecer, ele começa a amá-lo da forma que ele é, né? Para tentar ajudar, para socorrer. E o Raiz, a mãe dele estava 2 anos no hospital, já de coma, né? Não se acordava e tal. E quando ela acordou, ela sentiu vontade de ver o filho dela, né? Porque ela não lembrava, não estava tendo lembrança de ninguém. Né? E eu levei ele lá na casa dela, lá, e ele viu a mãe dele reconheceu ele. Né? Foi muito lindo ali, choraram, se perdoaram. Né? Então foi um mover de Deus muito lindo. Deus voltou ela do coma para ela conhecer o filho, agora o filho de uma maneira diferente. Já não o filho que ela conhecia, que ficava jogado, bebendo, usando droga. Né? Agora o rapaz bonito, rapaz agora com sonhos, com projetos, com expectativa de vida melhor e diferente, né? Então é isso que nos alegra. Em meio às lutas, às dificuldades que enfrentamos, né? Que enfrentamos porque é um curso muito alto, mas graças a Deus, Deus tem enviado pessoas para ajudar, e eu tenho certeza que não muito longe nós vamos ter condição de ajudar muitas outras mães, né? Eu tenho quase todos os dias procura. Todos os dias. Ainda agora tinha alguém ligando pro senhor aqui. Isso. Pedindo uma vaga, né? E infelizmente não tenho hoje não tem como pegar mais alguém. Né? Mas creio que futuramente vamos ter. Tem uma irmã também comentou aqui. Ela comentou aqui agora no vídeo, mandando um recado pro senhor. O Colombo, conhece Colombo, que é uma mudar de vida. Né? Conversa com o pastor Paulo, ela comentou aqui no vídeo agora. Uhum. Pois é, gente, então veja aí como é importante, e dentro de tudo isso que o senhor está falando, pastor Paulo, como é importante também de nós nos ligarmos até na política que o povo não quer saber. Que a gente tem uma ideologia de esquerda, marxista,
né, no qual o único objetivo é destruir a família. A gente viu agora os ataques nas nossas escolas. Eu tenho um filho que estuda hoje numa escola pública aqui perto do condomínio, não dá nem 5 minutos, mas que também sofreu ameaças aí, mas graças a Deus não reforçaram o policiamento. Teve um dia que eu não deixei meu filho ir, porque é responsabilidade minha cuidar do meu filho, né? E também orientar e confiar que Deus está guardando. Mas a gente vê Satanás se levantando contra nossas crianças, e não só contra nossas crianças, mas contra a família, né, tradicional, contra os jovens, porque essa ideologia, ela quer liberar as drogas. E o Senhor, mais do que ninguém, conhece famílias destruídas, mães que estão desesperadas, esposas que também estão desesperadas porque os seus maridos vendem tudo, acabam com tudo por causa da droga. O que o senhor viveu no tráfico, se querendo ou não, um dia o senhor foi alguém que destruiu lares, hoje Deus lhe levanta como alguém que restaura lares através do evangelho. O que o senhor tem para dizer para o povo cristão, ou para a comunidade, ou qualquer pessoa que vai assistir agora esse devocional? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas, para abrirem a mente? Porque só o simples fato da palavra droga, já vem aqui, tudo que é droga não presta. Então, por que legalizar uma coisa que vai destruir a família? Então, o que o senhor tem a dizer para esse povo que ainda não entendeu isso? Eu carrego uma frase no meu coração há muito tempo, né? Desde quando eu fui separado da missionário, eu tenho essa frase no meu coração. E eu sempre gosto de dizer ela, ou fazemos algo por Jesus agora, ou nunca mais. Jesus está voltando e não vai dar mais tempo. Né? Eu sou muito grato a Deus, para os irmãos entenderem. Eu estou aqui hoje porque eu fiz um propósito com Deus, fiz um voto. Quando eu estava desenganado pela medicina, eu falei, Deus, se o Senhor me tirar do hospital, eu vou viver para pregar a sua palavra. Então hoje eu estou cumprindo o voto que eu fiz com Deus. Né? Deus me deu a voz, o médico falou que nunca mais ia falar onde eu falo, que eu ando. Né? Deus me deu saúde. Então eu entendo que quando eu tiver esse fôlego de vida, saúde, eu vou estar fazendo algo em prol do reino de Deus. Seja na Amazônia, em qualquer lugar que Deus me mandar. Né? O Amazonas foi um desafio muito grande. Sem conhecer ninguém, família, filhos pequenos, esposa. Chegamos aqui puxando a mala, só para obedecer a voz de Deus. Quantas vezes eu chorei, pedindo a Deus autorização para ir embora. E sempre ouvi o não de Deus. Sempre ouvi o não de Deus. Aqui eu vi os meus filhos pedir leite para tomar e não ter. Né? E os dois eram pequenininhos, os dois sempre repetiam um ao outro. Pai, eu quero mamar. Tem não. Aí o outro, pai, eu quero mamar. Não tem não. Né? E eu montar na moto, fazer um mototáxi pirata para levar o leite para casa. Né? Então, eu sei o que é isso. Então, mas essa chama no meu coração nunca apagou. Hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Eu sempre falo algo bem dessa na igreja, né? Nós não temos uma igreja próxima. Você conhece lá o ministério, uma igreja rica. Né? Eu não tenho um salário, eu tenho 6 anos. Né? O que entra ainda, eu pego e desloco para ajudar o sítio. Né? Porque eu me importo mais com as almas, com as vidas, do que com o prédio físico. Não, eu lhe conheço há muito tempo. Nós poderíamos estar com a igreja terminada, poderia estar, né? Mas eu preocupo mais com as vidas. Né? Então, o que eu puder fazer, né? Como aquele filme lá, Até o Último Homem. Digo, eu assisti aquele filme, eu estava no Maranhão, né? Eu pregaria alguns dias lá, então a irmã falou, pode assistir o filme à vontade. E aí o filho dela colocou para mim. Eu chorei igual uma criança. Ninguém fica para trás. Chorei igual uma criança. E olha que eu emocionei de uma forma. Daí me senti que eu tô fazendo nada para Jesus. Que eu tô fazendo pouco. Né? Então é esse sentimento, pastor, que eu oro, né, para que Deus possa implantar em mais pessoas, em mais irmãos. Porque isso é a igreja. Isso é a igreja, né? Essa é a igreja, é se importar com aquilo que ninguém importa. Porque quem era eu? Quem era eu? Né? Quando eu levei tiro, eu até falo que o seguinte, o Ministério AMA, ele surgiu no dia que a enfermeira que me conhecia, sabia que eu fazia parte do tráfico de droga, que comandava ali aquela região, comandava aqui aquele bairro, ela sabia das maldades que eu já tinha cometido, de todos os meus erros.
Aquela mulher poderia muito bem ter olhado eu todo furado de bala e falado assim, você é mais um bandido que vai morrer. Deixa morrer como a gente sabe o que acontece. acontece. Pois aquela irmã, ela pegou na minha mão e ela começou a acariciar minha cabeça como se fosse o filho dela. E falou assim, meu filho, Jesus te ama. Aleluia. Então ali nasceu o Ministério Ame, porque eu fui constrangido Pelo amor de Cristo. pelo amor de Cristo na vida daquela mulher. E aí a palavra do Senhor diz o que? Que o amor cobre multidões de pecados. É esse amor que a gente tem que ter como discípulo então, de Cristo. A gente estamos aí para ajudar. Creio que nós vamos ter condição de ajudar outras pessoas. O senhor é um dos poucos amigos que eu tenho que mandar, o senhor sabe disso, pastor. A gente tá andando junto há muito tempo, andando junto. É um dos poucos amigos que a gente tem aqui em Manaus, né? O senhor, o pastor Jefferson. Muitos poucos pastores mesmo que a gente tem como amigo aqui. São pessoas que eu sei que eu posso contar. Né? E eu louvo a Deus pela vida do senhor. E creio que muitos outros trabalhos vamos fazer juntos. Vamos sim. Tenho certeza disso. Vou lhe apresentar uma turma de doido que eu ando. Você vai conhecer. Apóstolo Amauri, que com certeza está por aqui, que ele está botando aqui, que é a forma dele de falar que é fogo. Vou apresentar o Nil, o Felipe, o Galvão, são uma turma de pastores assim que eu conheci na mesa, que a qualquer momento que eu ligar, que eu precisar, eles estão ali dispostos a nos ajudar, né? E como eu sempre digo, eu achei minha tribo, né? Achei uma tribo aí de doido que nem eu. Mas dentro de tudo isso que o senhor falou, só dê um conselho para as pessoas que estão assistindo. Amém. Acerca de Daniel, quando eu estava lendo o livro de Daniel, vou até entrar aqui um pouquinho. Daniel capítulo 6, ele foi designado pelo rei Dário para supervisionar os interesses do rei. Nós sabemos que o nosso rei é Cristo. E que nós fomos designados, tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor com propósito. Para supervisionar os interesses do rei. Lutar por esses interesses. Pelo aquilo que o Senhor valoriza. Né? Então, e Daniel ele se destacou por fazer as coisas corretas. E às vezes o que nos falta é que parece que aquilo que Deus está nos mandando fazer é menos importante do que as coisas desse mundo. As coisas desse mundo têm mais primazia nas nossas vidas do que as coisas de Deus. Por isso que 7 milhões de evangélios, segundo dados, votaram em partido de esquerda, que infelizmente estão assinando uma carta. Essas pessoas assinaram uma carta de euforia para que o aborto fosse legalizado, para que as drogas fossem legalizadas, ou seja, não está supervisionando acerca dos interesses do rei Jesus, porque Jesus é pró-vida. Jesus ele abomina o pecado. Ele diz: sede santo como eu sou santo, assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito, sejam vós perfeitos também. Ou seja, Deus ele quer que nós sejamos parecidos com ele, que nós voltemos ao estado original, quando nós estávamos no jardim. Então, o que dizer para essas pessoas que ainda não entenderam que o que vale mais é a palavra do Senhor do que a palavra do homem? Porque hoje as pessoas valorizam mais as leis dos homens e temem mais as leis dos homens do que as leis de Deus. E a gente olhando para Daniel, quando os oficiais, aqueles outros lá que estavam na província, né, procuraram achar algo de errado em Daniel e não acharam nada. E eles falaram: não, a gente só vai pegar ele através das leis do seu Deus, porque eles sabiam que Daniel não ia quebrar a lei. Daniel ia continuar orando. Eles fizeram: não, vamos fazer uma lei que qualquer pessoa que orar para um ser divino ou um homem, a não ser o rei, será preso, lançado na cova dos leões. E assim eles fizeram. O rei assinou. E aí Daniel, sabendo da lei, ele não se importou. Ele foi para casa, subiu para o primeiro andar, abriu a janela e foi orar ao Deus de Israel. Obedecendo a voz de Deus. Obedecendo sempre e pedindo a ajuda do Senhor. Ele não ficou com medo se ele ia perder a vida. Tanto é que quando a gente analisa a história, eu preguei sobre isso domingo, por isso que eu estou perguntando e entrando nesse assunto, porque é muito interessante, irmão, preste atenção, porque ele trabalha com pessoas que são párias da sociedade, ninguém não tem valor. São pessoas que não têm valor, que a sociedade condena, mas quando eu me alinho a um pensamento esquerdista, a um pensamento marxista, aonde o único objetivo é destruir os jovens, destruir a família, destruir as crianças,
eu me digo cristão e não me posiciono acerca dessas questões contrárias, eu não estou lutando pelo aquilo que Deus preza. Eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu, por algum motivo, por medo, eu quero preservar minha vida, não vou entrar, essa briga não é minha, entendeu? Ou por algum outro benefício que a gente não sabe. Mas Deus, ele me chamou, me tirou das trevas e me trouxe para a sua luz. Não foi para me continuar apoiando aquilo que está errado, apoiando aquilo que está nas trevas, mas trazer luz aos pensamentos, através da palavra de Deus, oferecendo a Deus o sacrifício vivo e agradável ao Senhor, fazendo a sua vontade, andando de modo reto, de modo justo, de modo íntegro, amável, né? Porque nós seríamos conhecidos através do amor. Discípulo de Cristo é palavra, estou só falando palavra aqui para vocês, irmão. Resumindo o que foi. Então Daniel orou e não ficou com medo das leis dos homens. Tanto é que eu fui indagado por uma pergunta no final do culto, de alguém falou, mas Daniel não pecou? Porque ele não quebrou a lei dos homens? Eu falei, mas a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que a homens. Se uma lei humana fere aquilo que meu Deus ordena, eu não posso obedecer ao homem, eu tenho que obedecer a Deus, né, pastor? Isso é princípio bíblico. O que é princípio bíblico? Ordens de Deus inegociáveis. É o que Deus falou, não tem negócio. Não é como o homem fala, que você pode negociar, não, vamos negociar, vamos fazer. Deus não. Princípio bíblico, né? Então o irmão perguntou isso, então ele não sabe o que é princípio de Deus. Princípio bíblico. Ordem de Deus. Mas será que isso não é questão de... eu sigo um pastor que diz que o esquerdismo está implantado dentro das igrejas, o feminismo está implantado dentro das igrejas. E eu vejo que será que isso não é algo que, querendo ou não, houve uma doutrinação dentro da igreja acerca disso? Porque hoje parece que as pessoas têm mais medo das leis dos homens, daquilo que os homens podem fazer, do que das leis do Senhor, daquilo que o Senhor preza, dos princípios bíblicos. São valores inegociáveis, eu posso dizer assim, os valores bíblicos são valores E inegociáveis. Jesus prega sobre isso. Né? Ele fala assim, olha, não temei aos homens, que pode matar e nada mais pode fazer, mas temei a Deus, que além de tirar a sua vida, pode te lançar no fogo do inferno. Né? Então Jesus, ele prega sobre isso. Então nós que temos princípio bíblico, temos que entender o seguinte, que as ordens de Deus não tem negócio. Né? Com uma questão de... Eu fico triste saber que muitos cristãos evangélicos apoiaram o governo de esquerda, né? Eu fico triste com a situação. Até porque eu trabalho com dependente químico e a ideia deles é legalizar a droga. Né? Ou seja, não legalizado já está do jeito que está, imagina legalizado. Legalizar a droga. Então porque é uma luta. Porque para eles é mais fácil legalizar do que investir. Né? Porque investindo pode ser ter um resultado muito maior. Exemplo, a igreja tem um papel fundamental na terra. Na igreja você vê ex de todas as formas, ex-traficante, ex-prostituto, ex-ladrão, ex-homicídio, tudo. Porque nós prezamos os princípios bíblicos. Por que o ser humano muda? Porque a palavra de Deus vem de encontro com o pecado dele, com o achismo dele, porque ele achava que era assim, a palavra de Deus mostra para ele que estava errado. Então nós acabamos adequando aquilo que Deus está falando. Por isso nós mudamos. Então me entristece muito. E na questão que o senhor fala, que estudou Daniel, realmente Deus, ele nos designou para algo nessa terra. E tanto é que o rei confiava muito em Daniel, que pensava em colocar ele acima de todos o que... Ou seja, ele ia tomar conta de tudo na questão do reino. E isso causou o que? Ciúme nos outros, que queriam destruir Daniel. E que pegaram através das leis de Deus, sabendo que Daniel não ia obedecer. Isso é tão certo, pastor, que às vezes eu me pego me questionando, vendo algumas situações do mundo evangélico. Só dizer, antes, segura aí, o mundo evangélico. Eu creio que o pastor, ele está dizendo assim, o apóstolo, né, ele está dizendo, o mais normal, rasgar dinheiro e pregar para a porte. Deus abençoe esse homem precioso. Está dizendo para você. Amém, avança apóstolo. com força. Amém. Ele está dizendo para você aqui, lá do pessoal do Mevan Norte. Muito obrigado, apóstolo. E o Max Heleno está dizendo, cada vez mais as pessoas estão se perdendo, infelizmente. A gente está vendo, é bíblico, por mais que a gente saiba, eu penso assim, pastor, por mais que a gente saiba que o mundo vai de mal a pior, mas eu como
discípulo de Cristo, eu não posso ajudar a piorar. Verdade. Nós somos o sal da terra. Né? E tem alguns irmãos que a gente fica até assim, ó, rapaz, mas de que lado que tu tá? Né? Infelizmente. Lembra até daquela canção, né? De que lado você está? Né? A gente tem. Porque, infelizmente, dentro das igrejas, tem irmão que não tá do nosso lado, do lado de Jesus. Porque tudo que você planeja, tudo você vai contra. Né? Então é mais ou menos assim, rola os ciúmes. Como aconteceu com o Daniel. Eu nunca pedi para ser pastor. Nem eu, só estamos dois, são dois. Eu nunca pedi para ser um pregador. Deus me fez um pastor. Né? Deus me fez um pregador. Né? Então é algo bem interessante, é algo que é um pau, a conversa vai muito mais além do que a gente pensa, porque infelizmente hoje em dia tem essas questões, né? E Deus escolheu o senhor como pastor, e o pastor ele é o que? O administrador daquilo que é de Deus. Né? O dízimo, a oferta de Deus, e nós somos lá para quê? Para administrar. É mais ou menos essa pegada de Daniel. Né? Ele foi designado para quê? Para administrar, para cuidar, e outros foram ciumando, né? Articulando o mal contra a vida dele, né? Infelizmente, nós vivemos em tempos assim. Eu sempre digo que nós, como igreja, né, eu como pastor, antes de ser pastor, o meu cargo, não interfere nada com o meu caráter, até porque quando Paulo vai se apresentar nas suas cartas, ele fala assim, ó, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro, quem era ele, né, o caráter dele, a pessoa dele. Então, o cargo que Deus confiou em minhas mãos não interfere na pessoa que eu sou. Né? Então, eu trabalho de uma forma amorosa, temerosa a Deus, cuidadosa, porque é algo que Deus confiou na minha mão, Deus confiou na sua mão. Né? Então, infelizmente, nós enfrentamos, até nos dias de hoje, questões dessa natureza. O senhor concorda comigo? Concordo. Até nos dias de hoje enfrentamos oposições do nosso meio mesmo. Né? Infelizmente. A gente tem, não só dentro da nossa igreja, mas de outras igrejas. E Jesus ele não mentiu, né? Que a gente seria entregado por aqueles que estão na nossa mesa. Né? Por aqueles que estão ali conosco, na comunhão. E ele foi entregue por alguém que estava sentado na mesa com ele. Oi, meu filho. Já acabei de ler aqui, eu vou falar para ele. Tá bom. Oi, meu amor. Foi? Tá bom. Tá vendo como é que é, gente? Aqui é o estúdio, quando é em casa, é ao vivo. É assim, filho, ele tem intimidade para chegar com o pai, entrar na casa do pai. É assim que você tem que ser com Deus, né, pastor? Verdade. Entra na presença dele, porque você é filho, irmão. Entra na presença dele, que ele está disposto a ter um relacionamento real com você. Amém? Então, pastor, isso é muito real, porque a gente... Wi-Fi. Agora pegou, agora eu vou lembrar. Deixa eu ver se eu lembro. Só acredita que eu botei uma senha lá na igreja, no nosso Wi-Fi, não lembro mais qual é a senha. Eu tenho que trocar. Mas já eu coloco pro senhor. Mas veja só, o que a pastora está falando, a pastora Rosa pediu para me ler pro senhor, é que eu tenho Colômbia, que é um rapaz que ele é um dos soldados do crime, lá na frente de casa, né? Ele fica ali de vigia, ele quer sair dessa vida. Ele quer sair, ele quer deixar, ele quer abandonar, né? E ele quer ir para um centro de recuperação. Assim que abrir vaga lá, o senhor me dá prioridade para me levar esse jovem? Com certeza. Aí ele é só do tráfico ou dependente químico, como que é? Não, ao nosso ver, ele é só do tráfico. Só do tráfico. Ele disse que não usa. Ele não é usuário. Mas a gente não sabe, a gente tem que ver. Mas se tiver ajuda, sim, né? Com certeza. Mas aí a gente quando houver uma vaga, o senhor me dê um toque. Porque a mamãe sempre evangeliza ele, sempre fala com ele. Ele também é uma pessoa que nunca deu trabalho ali na frente de casa, é o que mantém as coisas em ordem. Mas a vida dele não... Quer abandonar a vida. Quer abandonar. Essa vida de pecado, essa vida do tráfico, ele quer deixar. E a gente está aqui para se ajudar. Amém, verdade. Né? Então, quando há o querer da pessoa, eu creio que primeiro passo. Já é o primeiro passo para uma grande vitória. Quando há o querer, verdade. Há o desejo. Agora, quando a pessoa é levada a fazer uma coisa que não quer, nem adianta que ela não deu o primeiro passo. Ela só foi empurrada ali para fazer e ela não vai sair de lá liberta porque ela está ali forçada. É igual a gente, quando as mães procuram, alguma foi procura para ir pro sítio, eu sempre pergunto, ele quer? Partiu dele essa vontade? Porque não vai dar certo se a mãe quer, se o irmão quer, se a irmã quer, se o pai quer, se a esposa quer, se o indivíduo não quiser, se o candidato a acolhimento não quiser.
Então o primeiro passo é o querer, eu partir a vontade dele. Não, eu quero ajuda, não aguento mais essa vida. É esse vamos trabalhar nessa situação aí. Eu quero, eu posso, eu consigo. Né? E nós estamos crendo e trabalhando para. É uma coisa que eu sempre falo assim para as pessoas: querer não é poder, querer é fazer. Se eu quero, eu vou fazer acontecer aquilo que eu desejo. Né? Uma libertação, ou uma casa, ou uma moto. Isso é para todas as áreas da vida, né? Então, pastor, vamos lá para o nosso devocional. Vou concluir só a questão do Daniel rapidinho, porque é muito importante falar. A gente estava falando sobre Daniel antes de ser interrompidos, mas o que eu achei muito interessante é que a forma de Daniel viver, como Daniel andava, como Daniel procedia, fazia com que Dario soubesse quem era o Deus de Daniel. Cara, isso é muito tremendo. Na forma que eu ando, faz com que as pessoas conheçam o nosso Deus. Veja Deus nas nossas vidas, né? Porque esse é o propósito, né? Ver as pessoas, ver Deus. Hoje, nós levamos Cristo às pessoas. E qual é o Cristo que está apresentando, né? Nós levamos Cristo às pessoas. Então, é exatamente o que aconteceu. Né? Então, ele mostrou que o Deus dele estava acima de tudo e de todos. Né? Que era prioridade na vida dele. Tanto é que quando os opositores, os acusadores de Daniel chegaram com o rei ficou angustiado. A Bíblia fala que ele procurou uma maneira de poupar Daniel. Só que o decreto era irrevogável. Ele tinha que... E quando ele decreta que Daniel fosse jogado na cova dos leões, ele diz, Daniel, que o teu Deus que você tanto teme, o livre. E a Bíblia fala que o rei voltou para casa, passou a noite de jejum. Por quem? Por Daniel. Ou seja, a noite inteira intercedendo, jejuando, porque ele sabia quem era Daniel e sabia quem era o Deus de Daniel. E isso que eu acho lindo nessa história, porque qual é o Deus que nós estamos apresentando para a nossa sociedade? A gente diz que nós temos 40% ou 60% da população brasileira é cristã, mas a gente não vê uma transformação. A gente não vê uma mudança nos governos, né, na Câmara dos Vereadores. Até os cristãos que se elegem chegam lá, dão mau testemunho. Se vendem ao sistema, se corrompem ao sistema. E aí a gente olha para esses homens e a gente vê esses homens não se corrompendo. Sabe, isso às vezes dá vontade de chorar, tá, gente? Porque é o que nós deveríamos viver, porque nós temos exemplos. E esses homens, eles tinham uma palavra. E nós temos a revelação mais profunda e parece que nós somos mais rasos do que eles. Porque eles tinham uma palavra, uma promessa, e não tinham o Espírito Santo ajudando eles a lembrar de tudo. Mas eles criam, eles tinham um Deus, eles confiavam num Deus. Eles eram fiéis à sua palavra. Claro que nem todos, né? Que a gente sabe que Israel pisou muito na bola, mas existiam aqueles que não se venderam, aqueles que não se prostraram, que não se corromperam. E aí a gente olha e fala, cara, por que a gente, os poucos desse tempo, e com a revelação que nós temos do reino de Deus, o Espírito Santo que é real está presente, a gente não consegue mudar nem 10% daquilo que... Nem 1%, você é mais radical ainda do que está ao nosso redor, o que está faltando em nós, porque eu vejo Daniel com a sua atitude, o rei saindo para jejuar, interceder por ele. Eu entendo a figura do rei Dário como Cristo intercedendo por nós, orando por nós, porque é ele que intercede diante do Pai pelas nossas vidas, né? Como eu falei domingo, não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Tiago, né? Não, é Cristo que está intercedendo por nós, dizendo, Senhor, dá mais uma chance. Pai, eu tenho um plano na vida. O Senhor está aqui porque eu tenho certeza que o maior intercessor foi Cristo. Eu tenho algo na vida desse jovem. Eu escolhi, vou fazer algo na vida dele. Aquilo que era impossível para o homem, eu vou mostrar que eu sou Deus, que vou tirar ele desse meio. E ele ainda vai ganhar multidões para mim, através da mensagem da cruz. Né? Então a gente vê aí, quando o que acontece? Quando amanhece, o rei corre para a cova e ele grita, Daniel, filho do Deus vivo, servo do Deus vivo, o seu Deus que você tanto serve, veementemente,
foi capaz de livrar você da cova dos leões? E Daniel disse que o rei viva. Sim, o meu Deus me livrou, meu Deus me deu por inocente e ele me livrou das garras do leão. Ou seja, veja só o Deus que Daniel apresentava para o rei Dário. Eu sempre tive um pensamento, a questão de servir a Deus, né? Porque eu fui conhecer Jesus já todo furado de bala, através dessa irmã que pregou para mim, né? E eu fui ter as maiores experiências que eu tive com Deus, foi no hospital. Foi naquele momento de leito ali, foi experiências sobrenaturais que eu tive com Deus, que mudou mesmo meu coração, né? Ali começou o meu encontro com Jesus. Embora eu tive, depois eu saí da presença do Senhor, mas aquelas marcas que lá no hospital eu tive de presença de Deus falando comigo, né? E eu sempre tive um olhar assim, quando eu for para Jesus eu quero fazer algo diferente. Eu quero ser alguém diferente. É porque eu vim do mundo do crime, né? Já vim do mundo da bagunça. Né? Tanto que eu já comentei isso com o senhor, uma vez me fizeram um convite. Então, eu tive vários convites. Questão do meu testemunho, né? Esse é um testemunho forte, é um testemunho diferenciado. Testemunho inquestionável, né? Porque eu tenho marcas, tem provas. No corpo todo. Né? Então, eu já tive várias propostas, mas nenhuma delas eu via Deus. Eu via querendo me usar como um negócio. Esse problema. Como um negócio, né? E embora eu não sentia Deus, né? Eu lembro uma vez uma reunião com pessoas ali, bem conhecidas pelo Brasil afora, e eu falei assim, olha, eu sou crente para morar no céu. Eu não vejo essa situação, essas propostas de vocês, não vejo Deus nesse negócio aí. E tô hoje na Amazonas. E essa semana eu tava orando assim, é uma oração que eu sempre tenho, pastor. Uhum. Deus, eu não tenho nada, mas eu tenho sua promessa. Eu tenho uma palavra que o Senhor liberou, isso é lindo. Né? Eu tenho sua promessa, Senhor. Eu tô passando dificuldade, tá assim, mas eu tenho sua promessa. Porque se a gente andar, pastor, por aquilo que as pessoas pensam, acham, falam, caluniam, eu não ando por isso. Até que você está me ouvindo ou me vendo, pastor, é um líder, anda segundo a promessa que Deus lhe fez. Né? Eu sempre andei sobre isso. Senhor, não tenho nada, mas eu tenho sua promessa. Nessa semana eu orei dessa forma de novo. Senhor, passando por isso, mas eu tenho sua promessa. Aí Deus é tão bom que Deus proveu. Quando andamos segundo a promessa de Deus. E Deus é fiel, né? Eu lembro quando a gente estava lá construindo a igreja e o Junho falava com o senhor do que estava acontecendo, eu só falava, rapaz, é Deus purinho na vida do Joel. Mas o senhor foi testemunha de muitas promessas que foi liberadas sobre mim, até nas campanhas que eu ia na sua igreja. Pessoas que eu nunca via na vida. Verdade. E falava aquilo. Um foi o pastor Jefferson. Naquela primeira que eu participei, que eu conheci o pastor Jefferson. Até hoje eu tenho o vídeo guardado daquele dia. Né? A outra foi aquele pastor do Maranhão, de São Paulo. O de São Paulo, que não me conhecia. E ali Deus liberou a promessa e deu um tempo. E depois que Deus deu algum tempo, já inteirou um ano. Eu já contei. Apareceu esse dia no Facebook de um ano mesmo. Foi. Fez um ano, né? E Deus determinou um tempo. E eu não conto esse tempo para ninguém. Mas desde o dia que Deus determinou o tempo, eu só vi as coisas acontecer. Glória a Deus. De uma forma que a gente não entende. E aí a gente se pergunta, por que eu? Por que o Senhor? Verdade. E a gente não entende por quê. O que Deus viu em nós? Porque é Ele que esquadrinha o coração. Eu, ao meu ver, eu não tenho nada de bom para oferecer. Né? Eu não tenho nada, não sou eloquente. Eu digo que eu sou um bom contador de história, eu não sou um teólogo. Eu sou um bom contador de história daquilo que eu leio e vivo, que eu entendo daquilo que é para nós vivemos. Se fosse por eloquência, mas... olha minha voz. Olha, não é? Fosse por beleza, nem voz locutor tem, né, pastor? Tem nada. Então a gente olha assim, meu Deus, mas nós temos uma palavra. Então, liberada, uma promessa. Foi uma promessa liberada na sua vida que está se cumprindo aqui que Deus nessa confirmou região. no nosso coração, né? Então é isso aí, né? E
vejo que nós podemos fazer diferente, Sim. né? Em um mundo que as pessoas tentam ser iguais, nós podemos fazer diferença. Eu posso, o senhor pode, quem está nos vendo pode ser a diferença dessa terra, né? Nós podemos ser o atalaia de Deus, nós podemos ser o sal da terra, nós podemos ser o luz do mundo que realmente somos. Então nós podemos fazer diferente. E eu tenho essa visão do cristianismo, ser a diferença, fazer a diferença. Então, Foi a diferença de Daniel que fez com que o rei conhecesse e decretasse que todos Exatamente. adorassem o Deus de Daniel. Exatamente. Né, que o reino dele jamais teria fim. Porque ele fez a diferença. E o diferente chama atenção. E o diferente é perseguido. Com certeza. Para onde que a gente for, onde a gente for, né? Se é diferente, se tem uma postura diferente, uma opinião diferente, quer fazer aquilo que é certo, pode esperar. Pode esperar. Né? Mas no final, olha, que eu entendo. O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saul. Saul preparou Davi para o trono. Cada fase da nossa vida está preparando a gente para algo. Estamos passando por uma fase difícil, você na sua casa, pode ter certeza, essa fase, esse momento difícil está te preparando para algo que vem de Deus para você. Crescer dói. É uma palavra que eu ministrei no nosso GP. Parece que as pessoas não entendem que tudo na nossa vida serve para o nosso crescimento. Alegria e dor. Deserto, eu preguei uma mensagem lá na sua igreja sobre o deserto, né? Que gerou crescimento, gerou tanta coisa na vida do povo. A gente cresceu, pastor. A gente já foi criança, só sabe que criança tem a dor do crescimento, porque os ossos esticam, os nervos, os músculos. E a gente não entende que na vida espiritual é do mesmo jeito. Para crescer dói, por isso que a gente passa por um momento de tempestades, a gente passa por um momento de provas, desertos, angústias, aflições. Mas Jesus disse, mantenha um bom ânimo. Eu venci, e ele venceu o mundo. E se Cristo venceu, você vai vencer também. Irmãos, eu sei que o bate-papo está muito gostoso, mas eu gostaria de deixar esses últimos minutos nesse devocional. Eu creio que você está sendo muito edificado por essas palavras, por essa conversa. Que na realidade eu ia ministrar uma palavra, mas a gente combinou de estar junto hoje aqui à tarde, o pastor veio aqui. E aí a gente resolveu fazer esse devocional junto para uma conversa. E não foi nada combinado. Não foi nada combinado, tudo guiado por Deus. Sabemos que Deus está falando com alguém. Deus está, nesse momento, falando com alguém, ministrando no coração de alguém. Assim como está ministrando no meu, do pastor. Né? Porque foi uma conversa informal, foi um devocional. Eu tenho certeza que Deus... Ele está falando tanto comigo, porque ele está falando de Daniel. Eu já quero pregar domingo sobre Daniel. Pregue. Eu preguei domingo sobre Daniel. Irmão, o negócio pegou. Na verdade, eu preguei sábado e domingo sobre Daniel. Já quero domingo pregar sobre Daniel na Porque é algo muito bonito. Cara, o meu coração queimou, porque como Daniel apresentou Deus para o rei. Não só para o rei, mas para toda a Babilônia. Ao ponto de o rei decretar. Até os inimigos tiveram que se render. E os inimigos foram jogados, aqueles que acusados foram jogados, e antes de cair foram devorados. E viram Deus, quem era o Deus de Daniel. Com certeza. E a palavra de Deus diz que ele prosperou tanto o reinado de Dário e de Ciro. Daniel foi um homem próspero. Mano, é forte. É forte. Só faz a vontade de Deus, não venda como eu posso dizer, os teus princípios, não abandone, não negocie, não troque. Entendeu? Princípios eternos são inegociáveis, irmãos. Você tem que desagradar os homens para agradar a Deus. Se você estiver agradando homens, então você está desagradando a Deus. Algo está errado. Algo está errado. Se estão te aplaudindo de pé, os homens, não se esqueça que Jesus foi rejeitado por esses homens. E esses homens não aplaudiram o mestre. E uma coisa importantíssima, o mesmo efeito que tem o elogio, tem a crítica. Não se iluda com o elogio. Então, irmão, eu quero deixar esse momento final aqui eu já estou vendo que a bateria daqui a pouco vai embora, né? Que a nossa pilha recarregável não funciona mais.
E se você quiser nos doar, eu aceito, tá bom? Amém. Amém? Se você quiser, pastor, vou lhe doar essas. Deixa São Deus 4 usar você. pilhas, são 4 pilhas recarregáveis. Se quiser doar, eu aceito, viu? Deixa Deus usar você aí. Mas, pastor Paulo, deixa uma palavra nesse momento devocional para a gente já caminhar a oração e abençoar os irmãos que assistiram. Amém. Quero me louvar a Deus por mais essa oportunidade aqui, né? Eu tenho uma palavra que sempre eu falo e muitos pastores pegaram. O milagre você precisa. Deus tem. Deus Inclusive tem. eu. Né? Continue acreditando, continue buscando, aprende de Deus, continue confiando nesse Deus. Na verdade, nós temos que aprender a confiar nele. O mundo está um caos, mas eu estou em Cristo. Né? Tá um rumor de uma terceira guerra, mas eu estou em Cristo. Nós estamos vivendo debaixo de uma promessa, não do homem, mas de Deus. Né? Então acalma, aquieta o coração, né? Pode ter certeza. Estamos vivendo os momentos que antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho certeza que muito em breve, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai nos buscar, né, e nos levar para um lugar onde não há choro, não há tristeza, não há dor. Então, cabe a mim e a você, que servimos a Deus, nos preparar, pastor Joel, para esse grande dia. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço que siga lá o Sítio Ame, conheça lá o trabalho que nós temos desenvolvido ali na Zona Leste, né, que tenha salvado muitas vidas e transformado muitas famílias. Né? O Sítio Ame é um lugar de recomeçar. Então siga lá no Instagram, Sítio Ame. Tenho certeza ali que você vai ver ali uns vídeos muito legais que a gente faz ali com nossos acolhidos ali. E a gente já vai fazer parceria, eu vou cuidar dessas redes sociais aí, eu vou estar trabalhando lá pro Sítio Vai ser uma Ame, bênção. entendeu? Pra gente estar divulgando aí todo o trabalho no Instagram. Né? Se você quiser doar alimento, roupa, sapato, tudo é para homem, tá, irmãos? Lá só é acolhimento para homem, não tem espaço ainda. Eu creio que Deus abrindo a porta, né? tem um projeto já para abrir um espaço para as mulheres também. Mas enquanto não há, tem os homens lá. Se você quiser doar, se você quiser mandar feijão, arroz, macarrão, açúcar, leite. Quiser visitar também. Quiser visitar para conhecer. Entendeu? Para ver o projeto. O projeto é sério, eu já fui lá. Entendeu? O pastor Paulo eu conheço há muito tempo. Nos conhecemos na rádio 6 anos. Geração FM. Logo no início que ele veio para Manaus, 6 anos já, a gente está caminhando junto. Né? E é difícil o pastor estar caminhando junto, viu, irmão? É um negócio meio tosco, né? Mas a gente começou esse relacionamento. Daquela turma que se iniciou ali na rádio, a gente permanece até hoje junto. Graças a Deus. Né? Sempre ele tem me ajudado, sempre quando eu posso também estou lá ajudando ele. E a gente não deixou de ter esse contato. Por mais que a gente esteja, nesse período a gente estava um pouquinho distante, mas ele sempre manda mensagem para mim, reverendo, aí eu falo, fala, bispo. Entendeu? A gente sempre está trocando, né? E sempre um ajudando o outro. O pastor Jefferson também é um homem de Deus. Né? Eu quero trazer ele também aqui para a gente fazer a presencial, que a primeira vez que a gente fez foi também ele na casa dele e eu aqui, na minha. Mas são homens de Deus que a gente, que Deus nos apresentou para estarmos juntos. E eu digo para você, é um trabalho muito sério. Você pode estar ajudando, você pode estar compartilhando, né, os vídeos lá no Instagram, @Sítio Ame, procure, siga, compartilhe. Vamos levantar recursos. E antes de ele vir para cá, ele foi receber uma doação também ali de alimentos, já levou para lá pro sítio, e aí já veio para cá. Então, gente, é um trabalho muito lindo, tá certo? É um trabalho muito lindo. Tenha certeza que o recurso que você chegar lá, ele vai gastar tudinho em vidas. Tenha certeza disso. Amém? E faça uma visita, né? Faça uma visita, que é muito importante. Pastor, onde fica? Fica ali no Valparaíso. Qual é o ramal lá, pastor? Ramal da Horta. Ramal da Horta, irmão. Subiu a ladeirinha logo. Mas pode colocar no Google Sítio Ame. Sítio Ame no Google vai aparecer para você. Já tá no Google, então já tá tudo certinho. Coloca lá no Mapas, que vai dar direto lá no Sítio Ame. Faça a visita. A visita é de que hora a que hora, pastor? A visita lá das 14 às 18. Das 14 às 18 horas é o horário de visita que você pode visitar. Tem assistência de psicólogo também, eu estava acompanhando lá. Tem assistência de psicólogo, então o negócio está bem organizado, irmão.
Mas o maior psicólogo lá, eu sei que é a palavra de Deus, porque tem um devocional todo dia pela manhã. Os internos têm o seu momento de devocional, de discipulado, de trabalho. Quando eles não querem trabalhar, tem um Rottweiler lá botando eles para trabalhar. Brincadeira, irmão, brincadeira. O Rottweiler lá é muito bonito, aquele Rottweiler. Amém, querido? Mas vamos orar por você. Amém? Eu quero pedir para o pastor Paulo liberar essa oração sobre a sua vida. Amém. Não sei se você tem um filho que está, infelizmente, no tráfico, ou nas drogas, ou na prostituição, né? Ou no homossexualismo, lesbianismo, mas sabe, ou você está enfermo, tua mãe, teu pai, mas aquilo que o pastor Paulo acabou de dizer, o milagre que você precisa, Deus tem. Aquilo que você precisa, Deus tem para você. Né? A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos em seu nome, crendo, nós receberemos. Você precisa crer que Deus é suficiente, que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa ou imagina. Entrega o teu coração para Ele. Entrega a tua vida para Ele. Gente, Deus pode te curar de uma enfermidade, mas a enfermidade pode voltar. Mas a salvação é o maior milagre que nós temos. E Jesus nos ensina para a gente guardar aquilo que nós temos para que ninguém nos roube. E qual é o bem que mais precioso que Ele nos deu? Foi a salvação. Então não deixe Satanás roubar a salvação, essa graça que te alcançou e te levou novamente para a sala do trono. Te levou novamente a ter um relacionamento com o Pai. Então não perca, porque a enfermidade Deus cura, mas daqui a 5, 10 anos a gente pode ser acometido de outra enfermidade. Mas a salvação, irmão, é para sempre. Ou você tem, ou você não tem. Não se esqueça que a vida não termina quando morre, ela só se inicia, ou para a morte eterna, ou para a vida eterna. Qual caminho você vai escolher, só depende de você, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém verá o Pai se não for através de Jesus Cristo. Então entrega o teu caminho ao Senhor, arrependa-te dos teus maus caminhos, convertei-vos ao Senhor e deixa Ele fazer uma obra maravilhosa na sua vida, porque o único que pode te levar de volta ao Pai é Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e os homens. Tá certo? O pastor Paulo vai orar agora pelas vidas. E desde já fica o meu agradecimento por você que acompanhou, por você que se inscreveu, por você que está seguindo já a nossa página no Facebook, ok? Aqui no YouTube já se inscreveu. Muito obrigado. E que Deus te abençoe, compartilhe e fique atento, que a gente vai fazer essa entrevista aí contando esse testemunho todo, tintim por tintim, não vai faltar nada, que eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar muito, mas muitas vidas, e muitas vidas vão se render a Cristo. Amém? Pastor Paulo, fique à vontade. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar por esse momento, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor possa adentrar os lares, aonde tiver um homem, uma mulher, um jovem, Senhor, nesse momento, necessitando de um milagre, necessitando, Senhor, de ser tocado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Eu oro agora, Senhor, por essas pessoas que estão orando conosco, por aquelas que ainda irão ver esse vídeo, Pai, que elas possam sentir a Tua presença onde ela estiver, Pai. Em nome de o Teu Jesus. poder, o Teu Espírito Santo possa visitar esse jovem, possa visitar Jesus. essa mãe que está aflita, Senhor. Sim, meu Pai. Que possa visitar esse pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu poder possa adentrar os lares. Que o Senhor possa salvar, libertar, avivar o coração dos Teus filhos, Senhor. Sim, meu Deus. Te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, visita nesse momento aquele jovem que está aprisionado nas drogas, Senhor. Aqueles que necessitam, Senhor, de uma libertação. Tu é um Deus, Senhor, que quebra todo laço. Tu é um Deus, Senhor, que quebra toda prisão, toda cadeia, Pai. O Senhor vai quebrando, vai destruindo, Senhor, em nome de Jesus. Muda a história, Senhor, de jovens. Muda a história de homens, de mulheres, Senhor, que estão no mundo do crime, que estão no mundo da droga, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Visita também o hospital, aqueles que estão enfermos, Pai. Aonde esse vídeo chegar, Pai, em nome de Jesus Cristo, que tem sido um canal de bênção, Senhor, na vida de muitas pessoas.
que elas possam sentir o teu poder, a tua presença, Sim, meu Senhor. que o teu Espírito Santo possa curar, Pai. Nós meu queremos Deus. declarar, Senhor, em nome do teu Senhor Filho Jesus Jesus Cristo, a cura, a Aleluia. libertação, Senhor, o Sim, livramento meu Deus. do Senhor na vida de cada Sim, meu homem, Pai. cada mulher, cada jovem, Senhor. Oh Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui usando esse canal de comunicação, Senhor, para adentrar os lares. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Joel, pela família Aleluia. dele, Pai. Te peço que as tuas bênçãos permaneça, Senhor, sobre a vida do teu filho, sobre o ministério, sobre a família, e que as tuas promessas, meu Pai, possam se concretizar na vida dele, Em e o nome seu de nome, Jesus, Senhor, sim, Pai. ser glorificado, Pai, em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Tamo junto. Estaremos trabalhando mais e mais aí em prol do crescimento do reino de Deus. E, gente, como eu sempre digo, fique na paz, fique no amor, fique na esperança do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja contigo todos os dias de sua vida até a volta de Cristo. Fique aí atento no próximo devocional, próximo podcast. Hoje foi mistura de podcast com devocional, mas eu creio que a palavra pegou você aí, abençoou você. Mas não pare em você essa palavra, ok? Compartilhe, envie para os teus grupos de WhatsApp, teus grupos de Facebook, Instagram. Traga mais pessoas para fazer parte dessa comunidade, porque sempre que pudermos, estaremos aqui trazendo uma palavra de vida para você, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, fique na paz de Cristo e até o próximo devocional. Tchau, gente!